Atos capítulo 16. Glória a Jesus. Atos 16, do 30 ao 34. Texto bastante conhecido. Atos 16, do 30 ao 34. Amém? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os verdões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos. E agora fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né, irmãos? Testemunho do irmão Jorge, né? Estive conversando com ele hoje à tarde, e ele estava relatando ali suas experiências. E ele é um jovem de sonhos. Futuro pregador na igreja aí, né, amados? E o irmão Jorge tem sido uma bênção nas nossas vidas, com um grande testemunho de vida, né? E Deus tem feito uma grande obra na vida dele. Amados, depois de uma grande discussão entre Barnabé e Paulo, não foi pequena a discussão entre eles, chegaram quase a ver fatos, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que quase chegaram a ver fatos. Houve, uma grande contenda entre eles, e chegou o momento que os dois se separaram, ou separaram-se, como vocês queiram, E assim, gente, Barnabé, ele pegou o João Marcos, que foi exatamente o motivo da briga entre eles, João Marcos, e partiu para Chipre. E Paulo foi para um outro lugar, e Paulo escolheu Silas. Esse Silas, talvez a maioria não conheça, a história dele. No concílio de Jerusalém, que está relatado ali em Atos 15, esse Silas, ele foi eleito pelos apóstolos e pelos presbíteros, como por toda a igreja, para ser um dos enviados a Antioquia, porque em Antioquia iniciava-se ali, uma grande obra missionária. E esse homem, ele mostrou-se, esse Silas, ele mostrou-se notável entre os seus irmãos. Diz a palavra, em Atos 15, 32, obrigado. Que Silas era também um profeta, Ele era um profeta e usava as suas palavras de uma boa maneira. Usava as suas palavras para consolação e edificação e fortalecimento. E durante a segunda viagem missionária, em alguns momentos, vejam bem, Paulo e Silas
eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em alguns lugares. Veja que interessante isso. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. E eu fiquei pensando, por que o Espírito Santo impede-nos de pregar em determinados momentos? É uma coisa interessante mesmo, mas é algo que vem de Deus. Não sei se você já sentiu de pregar alguém e de repente o Espírito Santo falou com você, não. Eu já senti isso várias vezes. Eu já senti. E muitas vezes eu senti de pregar a pessoas e eu fui totalmente vencido pelo Espírito Santo a ponto de chegar e pregar a essa pessoa. Mas aqui nós vemos que Paulo e Silas, eles foram impedidos de pregar na Ásia. E quando ele estava em Troade, à noite, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, Olha que interessante, o irmão Jorge relatou aqui o sonho, maneira que Deus tem, se revelado a ele em sonhos. E à noite o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, no qual um varão macedônio, ele estava em pé e lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, tinha alguém clamando ajuda, na visão de Paulo. E ele, com Silas, eles se apressaram a sair da onde eles estavam, para ir àquele destino, porque Deus tinha um propósito. O Deus que nós servimos, amados, é um Deus de propósitos. Quem crê nisso? Eu creio que Deus tem uma grande vitória para a minha vida. Eu creio que Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Quem crê nisso? Quem pode glorificar pelas vitórias de Cristo na tua vida? Deus é um Deus que tem um propósito definido. E interessante é que Paulo e Silas, eles foram chamados para fazer o quê? Simplesmente para divulgar o Evangelho. Para divulgar o Evangelho. Para o Evangelho ser anunciado. O Evangelho. Em Romanos 1,16, o que diz lá acerca do Evangelho? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O Evangelho, gente, é o poder de Deus. Os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, até que do alto, eles fossem revestidos de poder e virtude, até que do alto eles fossem capacitados a uma obra. Então existe um poder que Deus nos envia para nos capacitar a uma obra, para nos capacitar, a fazer aquilo que é conveniente no reino de Deus. Mas o poder de convencimento, o poder que vai realmente fazer uma grande obra na alma das vidas que ouvem o Evangelho, esse poder vem de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E este Evangelho, gente, traz libertação e traz salvação. Uma vez, em determinado dia, eu ouvi a palavra da verdade e eu fui salvo, e eu glorifico a Deus, porque um dia eu ouvi a palavra da verdade e eu fui salvo, e nós poderíamos dar muito mais glória a Deus por isso. Nós não podemos perder a oportunidade de glorificar. Aí, tendo navegado de Troade, estavam em Troade, aí passaram a Samotrace, passaram Neápolis e chegaram na Macedônia, chegaram em Filipos, aonde eles tinham sido chamados para exatamente pregar.
E nesta cidade eles permaneceram ali alguns dias. Repito novamente, Deus tinha um propósito. Eu creio que Deus tem um propósito aqui nessa noite. Deus tinha um propósito. Aí no dia de sábado, esses homens eram homens de oração. Eles procuraram um lugar para orar, perto de um rio. E de repentemente eles começaram a pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. E eles começaram a pregar algumas mulheres. Então certa mulher que estava ali, de nome Lídia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, diz o texto que essa mulher era temente a Deus. Diz o texto que essa mulher escutava Paulo e Silas. Escutava, dava ouvidos a Paulo e Silas. Gente, Paulo e Silas, eles foram chamados com um propósito, com uma missão. Essa mulher, ela estava diante de homens de Deus. E quantas vezes, amados, nós ouvimos a palavra de homens de Deus e nós fechamos o coração acerca da admoestação do Espírito Santo, acerca do confronto da palavra, acerca daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Agora, se a palavra tem realmente o respaldo da vontade de Deus, essa palavra arde no coração. Quando a palavra vem do trono da graça, essa palavra arde no coração de quem ouve, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Agora, não sei se você já se deparou quando alguém está falando o nome de Deus, e você fica pior do que quando você começa. Você chega num determinado lugar de um jeito e você ouve uma palavra, você fica pior do que não sei, parece que certas palavras vêm das vontades humanas e não tem, aquele poder de convencimento, não tem, aquele poder de fazer arder no coração aquilo que você realmente sabe que está vindo de Deus para a tua vida, e você sente paz naquela palavra, e você sente alegria naquela palavra, e você sente que o próprio Deus está falando com você naquela palavra, mas você fica vazio. E eu estava pensando sinceramente nisso, porque olhando para o contexto de Paulo e Silas, gente, Paulo tinha acabado de sair de uma briga com Barnabé. Silas era novo na obra, mas eles tinham um diferencial na vida deles. E vocês vejam, nós que pregamos a palavra, nós devemos ter tanto temor e tremor, Jorge, diante de Deus, porque a palavra, amados, não é nossa, a palavra é de Deus. Toda vez que nós estamos aqui na frente, eu não posso pregar a minha palavra, eu não posso pregar X, eu não posso pregar aquilo que eu penso ser a verdade, eu tenho que pregar a verdade da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai transformar vidas, é essa palavra que vai libertar pessoas, essa palavra que vai trazer luz, que vai trazer esclarecimento, que vai trazer edificação. Gente, vejam bem como nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós queremos ensinar muitas vezes. Gente, Jesus falou assim: o homem bom do seu coração, ele tira boas coisas.
do seu bom tesouro ele tira boas coisas. O homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Em verdade vos digo que toda palavra ociosa que disserem, hão de dar conta no juízo. Aí, lá no versículo 37 de Mateus 12, Jesus falou assim: porque pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Então, amados, Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando o Evangelho. E diz o texto, que Lídia, temente a Deus, escutava Paulo e Silas. Gente, Romanos 10, 17, o que diz lá? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E o ouvir pela palavra. Há muitos que se confundem quando estão pregando esse versículo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, você obedecer pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quando eu ouço e obedeço, a palavra realmente veio de Deus para mim. Porque a fé vem pelo ouvir e o obedecer pela palavra de Deus. Essa mulher aqui, temente, ela escutava, ela ouvia Paulo e Silas, gente, e ela foi realmente identificada pela palavra. Porque quando a palavra ela é anunciada com um verdadeiro propósito, em obediência à vontade soberana, no sentido de salvar vidas, no sentido de salvar famílias, no sentido de edificar as pessoas. Gente, essa palavra verdadeiramente tira almas do inferno, e essa é a missão da palavra de Deus. Eu fui liberto do inferno, porque um dia a palavra do Senhor falou ao meu coração. E eu creio que a maioria aqui foi salvo, liberto do inferno, porque um dia o Evangelho, o poder de Deus falou ao teu coração. Nós podemos glorificar muito mais forte por causa disso. Olha, gente, se tratando ainda de Lídia, no versículo 14 de Atos 16 diz lá: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. É o Senhor quem abriu o coração de Lídia. Deus tinha um propósito. Aí, esta mulher, através daquela revelação, através da paz que ela sentiu pela palavra de Deus, pela palavra que veio do trono da graça, lhe trouxe edificação. Essa mulher, o que ela sentiu? Alegria em obedecer. Ela sentiu ali uma genuína libertação. No entanto, o relato dela é maravilhoso. Ela falou assim: se os homens me acharem fiel diante de Deus, se vocês me acharem fiel diante de Deus, vocês podem ficar hospedados na minha casa. Porque quando a palavra vem e nos liberta, quando a palavra vem do trono da graça, liberta a nossa vida, liberta a nossa família, cria humildade no nosso coração, cria generosidade, cria desejo de servir. E assim, gente, atendendo, com o entendimento do propósito, ela batizou-se, ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Porque Deus tinha um propósito. Gente, uma verdadeira libertação e salvação leva à conscientização de que realmente, existem princípios a serem valorizados nas nossas vidas, e nós precisamos agir em conformidade com a palavra. Foi o que aconteceu com Lídia. Mas Deus tinha um propósito na Macedônia.
Porque na realidade Deus tem um propósito em todos os lugares. E Deus ele age do jeito que Ele quer agir. E Ele está agindo de um jeito aqui nessa noite que nós não estamos entendendo. Mas no final das contas eu creio que nós estamos sendo abençoados. Abra comigo rapidinho a sua Bíblia em Atos 16, novamente. Já estou indo para a parte final dessa palavra. Atos 16. Quem pode ler para mim do 16 ao 18? Bem alto. Você que achar primeiro aí, pode ler bem alto, 16 ao 18. Atos 16, 16 ao 18. Pode ler. Aconteceu que um de nós, para voltar da oração, Deus saiu ao encontro de um jovem, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo a Paulo, e a nós, clamavam, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus, eu te mando, e tira dela, e ele na mesma hora saiu. Esse texto aqui está falando de uma libertação. Eles já tinham liberto ali Lídia de uma maneira, de modo que ela entendeu a palavra, que o Senhor abriu seu coração. Ela e toda a sua casa se batizaram. Deus trabalhou assim. Depois, aquela mulher perturbava Paulo. Alguns dias ela ali azucrinando, esses são servos do Senhor, tal, mas Paulo não sentia paz. Naquela fala, aquela mulher expulsou aquele espírito maligno. E vejam bem, nessa trajetória na Macedônia, Paulo e Silas, eles pagaram um preço muito alto por serem instrumentos de Deus. Porque se nós queremos verdadeiramente nos posicionar para sermos usados pelo Senhor, as lutas vão ser travadas, as brigas vão ser grandes, as batalhas serão contra principados e potestades. De repente, se você está passando por uma grande luta, se a tua família está passando por uma grande luta, lá no final nós vamos ver a vitória de Cristo nas nossas vidas, porque maior é o que está conosco que aquele que está no mundo. Gente, Paulo e Silas foram encerrados na prisão, mas antes disso eles foram açoitados por varas. Agora eu pergunto para mim e para você: eles estavam fora da vontade de Deus? Não, eles estavam no centro da vontade de Deus, estavam fazendo a diferença no mundo espiritual, estavam numa luta travada contra as trevas, estavam querendo tirar as pessoas da ignorância, da falta de conhecimento, e eles estavam pregando a palavra, e eles estavam libertando famílias, e eles estavam libertando endemoniados. A obra estava sendo feita com poder. O diabo se levantou, mas o diabo se levanta sempre para cair, porque ele já é derrotado. Já é derrotado. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, na minha família, e aquilo que Ele tem para a minha vida e para a minha família não vai se frustrar no nome de Jesus. Quem crê nisso pode glorificar mais forte. Que venha uma vitamina espiritual sobre vocês hoje, para vocês glorificarem Deus mais forte. Vocês estão precisando. Eu também. Gente. E Paulo e Silas, meia-noite ali, diz o texto que eles oravam, cantavam. E como que nós estamos passando pelas provas? Eles oravam e cantavam. No meio da prisão, depois de ter sido açoitado por vários, eles responderam ali às afrontas daquele povo irado, por quem eles eram, não por quem o povo era. E como servos de Deus sofreram o dano, mas Deus tinha um propósito, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus está à frente de tudo, Gente, e de repente veio lá um grande estrondo, um grande
terremoto que, né, mexeu com a estrutura daquela prisão, né, e de repente o carcereiro lá se viu diante daquela situação, e ele pensou que todo mundo ia fugir, né? E ele pensou até mesmo em se matar, pegou uma espada, vou me suicidar. Mas Deus tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito. Aí Paulo e Silas, não te faça mal, ninguém vai fugir. Não se preocupe, ninguém vai cair por terra daqui. Mas gente, havia uma unção tão grande naquele lugar, naquele dia, e eu creio que há uma unção tão grande nesse lugar, nessa noite. Eu creio que Deus quer fazer uma grande obra aqui nessa noite, assim como fez naquele dia. Havia a presença de Deus naquele lugar. Jesus falou assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. E se Jesus está no meio, a bênção é garantida. E só não sente a presença dele quem não dá. Porque onde Jesus está, a bênção é garantida. Eu tenho certeza que eu estou levando a minha bênção nessa noite para a minha vida e para a minha família. Estruturas demoníacas estão caindo por terra. Através de nós estarmos no lugar certo, diante da pessoa certa, louvando ao Deus de Israel. O mesmo Deus de Paulo e Silas. O mesmo Deus de Paulo e Silas. E Paulo e Silas se dispõem a fazer a vontade de Deus. No entanto, né, aquele carcereiro, aquele homem ali, né, ele procurava uma luz. E diante de toda aquela situação, todo trêmulo, aquele carcereiro prostrado ante os homens de Deus, ele perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta para aquele carcereiro, e a resposta para todos nós foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há um propósito de Deus para a nossa casa, há um propósito de Deus para a nossa família. Deus planta um crente em cada casa, e através desse crente ele trabalha, ele abre portas e ele traz salvação de alguma maneira. Eu creio nisso, eu creio, mas precisa alguém crer, porque tudo é possível àquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? E os homens de Deus lhe pregaram a palavra e tiveram acesso novamente ali a mais uma família, né? E o evangelho do poder de Deus foi pregado a toda aquela família, e todos foram salvos, e todos foram libertos, e todos foram batizados, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Fique em pé nesse momento, aleluia. E eles manifestavam ali grande alegria por todos terem crido em Deus. Deus tem um propósito.